Oi pessoal, tá no ar mais um Info Monday com as principais notícias para sua segunda-feira e para sua semana. E a gente começa falando de investimentos e quem traz os destaques pra gente é a Bia. O que grandes gestoras do mercado, como Alaska, Adam, Verde e SPX, têm em comum? Elas estão sempre nos holofotes dos investidores. Todo mundo quer saber o que essas gestoras têm em suas carteiras e principalmente como elas estão enxergando o cenário para os investimentos daqui para frente. O que acontece é que num momento de crise como que a gente está tendo por conta da epidemia do coronavírus, nem sempre o olhar do investidor é justo sobre os fundos dessas casas. A gente fez uma matéria que já está no ar aí no InfoMoney, falando do desempenho de grandes fundos do mercado e que captaram também um número elevado de cotistas ao longo do ano ou, pelo contrário, chegaram a perder aí da base alguns dos investidores. E o que a gente viu é que tem fundo que está perdendo mais ou menos 50% nessa crise, enquanto tem fundo que está ganhando 5,5%. A gente tem um caso clássico da Adam, do Márcio Appel, que foi bastante criticado nos últimos 2 anos, o seu fundo Adam Macro, e que agora na crise, com uma visão mais pessimista do cenário, está conseguindo entregar bons resultados. Mas afinal, como é que o investidor deve analisar a sua carteira? E por que a gente se pega tanto no curto prazo quando a gente deveria estar olhando para o médio e longo prazo, especialmente quando a gente está falando do dinheiro que está em risco? A gente conversou com alguns profissionais do mercado, alguns gestores, para tentar entender esse comportamento da pessoa física e principalmente ajudar você a saber o que analisar em um fundo antes de tomar qualquer decisão. É fundamental ter em mente que não dá para a gente avaliar um fundo só por um desempenho no curto prazo. A consistência de entrega de resultados é muito importante. Você vai conferir aí essa matéria e agora a Lara vai falar sobre o marco do saneamento que vai agitar aí a semana nos mercados na semana que vem. É isso mesmo. As ações do setor de saneamento, que durante muito tempo foram esquecidas no mercado, voltam a ganhar destaque, principalmente nos próximos dias, com expectativa da aprovação do marco regulatório do setor no Senado. A expectativa é de que, caso o marco regulatório seja aprovado, haja um destravamento dos investimentos do setor, porque ele leva mecanismos para atração de investimento privado no saneamento básico. Vale ressaltar que o setor de saneamento é considerado o setor de infraestrutura mais atrasado do Brasil e que seriam necessários 500 bilhões de reais para que o Brasil alcançasse a universalização do acesso à água tratada e ao esgoto. Bom, além do setor em geral, 2 ações da Bolsa vão ser monitoradas de perto por conta da expectativa de privatização, caso o marco legal do saneamento seja aprovado. São, no caso, a Sabesp, que ela está numa rota um pouquinho mais fácil para ser privatizada, e a Copasa. Contudo, vale ressaltar que a Copasa enfrenta outras dificuldades para ser privatizada, apesar da intenção do governo do estado, uma vez que ela conta com a falta de apoio político da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para ser privatizada. Então, tem outras questões, não seria um processo tão imediato, mas, de qualquer forma, essa aprovação do marco regulatório do setor pode destravar investimentos e destravar investimentos no geral para o Brasil após a pandemia do coronavírus. Então, os mercados vão estar bem de olho. A gente vai soltar uma matéria nos próximos dias falando sobre as empresas do setor e quais devem ser mais beneficiadas com o marco regulatório do saneamento. Bom, e na política está todo mundo de olho na prisão do Fabrício Queiroz e as consequências disso. O Fabrício Queiroz é um amigo de 3 décadas do presidente Jair Bolsonaro e ele foi por muito tempo assessor de gabinete do Flávio Bolsonaro, na época em que o senador Flávio era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Queiroz é apontado pelo Ministério Público como operador financeiro de um esquema de rachadinhas no gabinete, que significa a coação de funcionários do gabinete a devolverem parte dos salários ao senador Flávio Bolsonaro. O Queiroz alega que os recursos eram usados para o pagamento de apoiadores, de funcionários informais aí do gabinete, gente que trabalhava para o Flávio,
mas ainda não apontou nenhum nome aí sobre quem seriam essas pessoas. Os investigadores acusam, acreditam que os recursos eram usados pelo próprio Flávio Bolsonaro, que é investigado por lavagem de dinheiro desses recursos, né, por meio da sua loja de chocolates no Rio de Janeiro e também pela transação de imóveis. Isso é um assunto que gera muita preocupação para o governo, embora ainda esteja em fase de investigações, né, ainda não há uma acusação ao senador Flávio Bolsonaro, mas a evolução dos fatos, dos acontecimentos, tem gerado impactos políticos relevantes e valem ser monitorados aí nos próximos dias. Além disso, no Senado a gente tem uma discussão importante sobre o adiamento das eleições. Tem uma PEC tramitando que propõe, em função da pandemia, passar de outubro para dezembro a discussão aí das eleições. Enfim, é um tema bastante sensível que envolve muitos interesses e é um ponto aí bastante importante a ser monitorado, além de outro projeto de lei que está na pauta, que trata aí de fake news. É um assunto que tem ganhado bastante atenção no mundo político e até na sociedade de uma forma geral. Em finanças, o destaque é a portabilidade de crédito, que nada mais é do que a migração de um financiamento de um banco para outro em busca de melhores taxas. O que aconteceu é que a gente teve uma redução forte da taxa básica de juros da economia, da Selic, que atualmente está em 2,25% ao ano. Segundo um levantamento feito pela Melhor Taxa, que é uma empresa que faz comparação de crédito, uma pessoa que fazia um financiamento imobiliário no Brasil, lá em 2016, quando a taxa básica estava na casa dos 14% ao ano, ela pagava em média 10,77% em juros. Já em junho desse ano, a taxa média praticada no mercado era de 7,3%. Isso significa que se alguém que fez um financiamento de um imóvel de R$500 mil lá em 2016 fizer a portabilidade de crédito para um financiamento com essa taxa de cerca de 7% ao ano, essa pessoa pode economizar R$124 mil. De cara, ela já economiza R$941 na parcela. E se a pessoa financiou um imóvel de um valor ainda maior lá em 2016, de cerca de R$800 mil, a economia pode chegar até R$199 mil e de cara ela economiza R$1.500 na parcela. E é isso, galera. Esse foi mais um InfoMonday com as principais notícias de economia, de finanças, de investimentos, de carreira, tudo que você precisa saber para terminar a sua semana bem informado ou começar a sua nova semana bem informado, você encontra aqui e também lá no infomoney.com.br. Até a próxima. Valeu!